E aí, pode ir? Pode, Ellen. Hoje a gente vai falar sobre longevidade e estilo de vida saudável. Tem assunto mais importante do que esse? O mais legal é que esse assunto diz respeito a todos nós. Eu tô aqui com o Dr. Fábio dos Santos, que é especialista nesse assunto, e a apresentadora Renata Kirten, que é uma musa fitness linda, maravilhosa. E aqui do meu ladinho a minha irmã, Kelly Jabor, psicóloga e terapeuta holística, que vocês já conhecem. Sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada pela presença. Obrigada. E eu adoro falar sobre estilo de vida, gente, porque eu amo o meu estilo de vida. É tão legal a gente dar bons exemplos. A Rê também posta bastante sobre alimentação saudável. O doutor de estilo de vida fala praticamente sobre isso no Instagram dele. A Kelly também dá algumas dicas de saúde emocional também, que é super importante. Eu quero saber de vocês, principalmente do doutor, em primeiro lugar, o que é de fato um estilo de vida saudável? Em primeiro lugar, prazer enorme estar aqui com vocês, né? E falar de algo que é tão importante, né? Senão não teria no Instagram Doutor Estilo de Vida. Alguns anos atrás eu trouxe para o Brasil uma modalidade chamada medicina do estilo de vida, né? Não é uma especialidade médica, mas é uma visão que começou lá atrás com os americanos e eu trouxe para o Brasil perto de uma década atrás, né? E o que é definido isso? Tem alguns pilares, Ellen, né? Eu digo que estilo de vida, cada um vai ter o seu, então a gente não tem que seguir uma linha muito rígida, tá? Mas esses pilares são interessantes da gente olhar. Então o primeiro deles é nutrição, tá? O que você come ou o que você suplementa. O segundo deles é atividade física. É o que você faz de exercício ou como você se movimenta. O terceiro deles é como você lida com o seu estresse. Como que você veste o seu estresse, isso é muito importante, a gente pode conversar. Esse é o mais difícil para mim. Pra você e pra mim também, né? E para a torcida do todos Flamengo e do nós, Corinthians. Com toda certeza. O mundo todo, né? O Brasil é campeão mundial de ansiedade, né? Quarto ponto, que também é um ponto crítico, é sono. Tá? Como você lida com sono, não só em quantidade, mas qualidade também, que é uma coisa super importante. O quinto ponto é toxicidade do ambiente. E aí a gente não fala só de álcool e tabaco, eu estou falando do ambiente como um todo. Né? Agora há pouquinho a gente estava falando aqui, será que toma chá no copinho de plástico? Será que toma chá numa xícara de vidro? Faz diferença? Né? Então essa toxicidade do meio. E o último, talvez também um dos mais importantes, relacionamento. É isso que a gente está vivendo aqui. Né? Grandes estudos mundiais mostram que as pessoas mais felizes são aquelas que se relacionam bem. E elas vivem mais. Né? Então, é uma longa história que a gente vai bater um papo agora. Maravilhoso esses tópicos, hein? Nossa. Eu e a Rê, a gente estava fazendo o check aqui. Você viu eu marcando também, na mão, vi. né? Eu Sim. tava assim, isso eu faço, isso Eu eu faço. também. Quando você falou na questão de relacionamento, eu tava pensando nisso. Será que o doutor vai citar o relacionamento? Porque eu acho que isso é muito importante. Eu acredito muito das pessoas que você convive, né? Às vezes acaba pesando. Isso te cria um pouco mais de ansiedade, além de todo Com o contexto certeza. todo da vida, É uma né? toxicidade, né? Exatamente. Tem pessoas que são tóxicas pra gente. São. Tem um estudo de Harvard, que ele já está na 8ª década, vocês já devem ter ouvido falar sobre esse estudo, e eles estavam querendo responder, quando eles começaram a fazer o estudo, tinham caras de diversas idades, alguns deles já morreram, né? Outros estão velhinhos, e aí outras pessoas foram entrando no meio da história. Uma das respostas era, o que leva a essa longevidade e que traz também felicidade na vida das pessoas? E o que está em primeiro lugar nesse momento é relacionamento. Olha, né? Então aqueles que se relacionam bem, isso é muito interessante. Isso é saúde, né? A gente procurar se relacionar bem, procurar socializar. Muitas vezes a gente fica muito preso na nossa própria bolha, só fazendo as coisas com a gente mesmo, com o núcleozinho da família, mas é tão rico quando a gente se relaciona com os outros, a gente se enriquece tanto e a gente ativa várias áreas do nosso cérebro quando a gente está conversando, né? E isso traz saúde pra gente. Então, ó, não deixe de ir lá naquela festinha, não deixe de prestigiar aquele amigo que vai fazer um aniversário. Isso tudo faz parte de uma vida mais saudável. Até porque Saúde. se você sai com pessoas alegres, você dá tanta risada que você volta pra casa mais leve, né? verdade. Você volta e você fala assim, nossa, minha noite hoje foi tão boa, dormi tão bem. Por que será? Porque você teve aquele relacionamento verdade. gostoso, leve, assim. Então, acho que isso conta muito Você mesmo volta na vida. recarregado, né? Exatamente. É. Mas é importante esse ponto, porque você tem que andar com as pessoas certas. Sim, Foi o que eu falei. Exatamente. Você sabe Isso que lá influencia atrás as completamente. pessoas falavam assim que a genética era o mais importante, né? E depois começaram a tentar entender que não era bem a genética, era o ambiente de fora, né? Que traz em cima da genética, que é a epigenética. E hoje o negócio foi crescendo, que a gente falou genética, a epigenética, que é o ambiente de fora, começou a falar em metabolômica, todo o teu metabolismo se comunicando, e aí começou a falar dos organismos se comunicando. Então nós vivendo em sociedade, tá?
Então, nossa capacidade de como um organismo em sociedade, um influenciar o outro, quer dizer, as mulheres que vão andar com vocês, elas vão tender a ser mulheres mais magras, tá? Por comportamento ou por uma percepção ambiental. Então, as escolhas alimentares, as escolhas do que você vai fazer. E tem muita ciência por trás disso, né? Que vocês estavam falando da importância. Eu vou trazer alguns dados que vão chegando na cabeça de relacionamento, por exemplo. As sociedades que mais vivem no mundo, né, são chamadas de Blue Zones. A gente estava falando um pouquinho aqui no backstage sobre isso. Essas sociedades, quando os caras eles entraram nos barquinhos e foram entender por que aquela comunidade que está lá no meio do Japão, ou então dos Estados Unidos, ou da Grécia, ou da Costa Rica, por que aqueles caras vivem mais do que os vizinhos? Eles encontraram que eles comem melhor, que eles se exercitam, todas essas coisas que a gente falou dos pilares, mas de novo, relacionamento, né? Então a vida em sociedade ali, parece que ela tem uma força muito grande em fazer com que você tenha uma vida com maior qualidade e ganhe anos na sua vida também, maior quantidade. Tem até um estudo, né, da psicologia positiva, talvez você tenha ouvido também, né, que ficou muito conhecida na Harvard como a ciência da felicidade, que fala não só essa questão dos relacionamentos, da positividade nos trazendo saúde, como felicidade mesmo, né? Eles têm 5 pilares, que é a positividade, ou seja, pessoas positivas, pensamentos positivos, atitudes positivas, né, de uma maneira geral, engajamento, R de relacionamentos, porque é PERMA, né? O modelo PERMA de felicidade. Então, positividade, engajamento, relacionamentos, meaning, que é você ter algum sentido, um propósito na sua vida, e o A, que é de achievement, né? De você legal. ter realmente uma sensação de atingir, realizar as coisas, né, que você deseja. alcançar as metas. E entre esses 5, né, pilares aí que formam o modelo PERMA, o R é o principal também. Diversos Olha. estudos corroboram exatamente isso. Interessante. Como tudo isso é mega importante para você ser uma pessoa mais feliz, mas que o R é fundamental, assim, um fator crucial, né? Será Define que realmente. seria correto a gente dizer que porque a gente tem bons relacionamentos, a gente tem mais vontade de viver? E isso, no fundo, manda essa mensagem para o nosso corpo de quero estar aqui, eu quero consertar tudo que pode estar dando errado aqui dentro, porque as células se comunicam, né? O nosso corpo tem uma consciência. Então, quando a gente está com bons amigos, ou quando a gente está passando uma dificuldade, a gente se sente acolhido por alguém da família ou por um amigo mais próximo, quando a gente se diverte, vai num festival, isso tudo faz a gente ver que a vida é muito boa e dá mais vontade da gente viver. E, consequentemente, o nosso corpo recebe essa mensagem. Faz sentido? Faz sentido, porque quando lá atrás você falava de energia em medicina clássica, né, na visão ortodoxa, achavam que você estava falando de bruxaria. Mas nós somos seres energéticos, né? Sim. E aí, toda onda, né, ela vai ter uma inflexão ascendente, a outra descendente. Então, o teu estado de humor, por exemplo, dentro de 24 horas, ele muda, tá? Muito interessante isso que você coloca, porque, por exemplo, você pega algumas pessoas que estão mais adoecidas, né? Estão envelhecidas. Eu normalmente digo que saúde não combina com doença, tá? Mas a doença pode combinar com bem-estar. Então esse é um outro negócio bastante interessante. Você pode estar à beira da morte, mas você está bem com aquela situação. E normalmente essas pessoas que estão bem com aquela situação, elas estão resolvidas espiritualmente, mentalmente. E aí a gente entra nos gráficos das medicinas mais tradicionais, chinesa, ayurveda, tem muita visão quântica que diz o seguinte: o lado físico ele está lá no meio da história, tá? Mas antes de atingir o físico, e a Renata virar e falar, putz, eu estou com uma dor no meu ombro, né? A Kelly está sentindo o joelho, ou então está sentindo um desconforto no digestivo, tá? Seja lá o que for. Antes desse físico, tem um metabólico, tá? Então alguma coisa metabólica está acontecendo. Antes do metabólico tem energia, tá? Antes da energia tem o mental, chegou ali no teu cérebro e tal. Antes do mental tem o supramental, é a sua percepção. Todo mundo que chegou aqui hoje falou, nossa, que lugar lindo, que lugar gostoso. É essa percepção. Isso muda você, muda os teus neurotransmissores, os seus hormônios. E acima do supramental, da intuição, tem o espiritual, tá? Então, assim, grandes nomes, né? E aqui eu estou falando de caras que hoje são extremamente respeitados, com muita publicação, muitos livros, dizem que o adoecimento ele é um vetor de fora para dentro. Então, quando cai o teu lado espiritual, vem o supramental, mental, energético, metabólico e aí atinge o físico. Lógico que se a gente tropeçar, torcer o pé, vai para o físico direto. Sim, né? claro.
mas até às vezes o teu enfraquecimento para torcer o pé tem outras áreas que estão rolando por aí, né? Para você ver a importância do nosso emocional, né? E do nosso espiritual também. Como que vocês leem esse espiritual? Porque tem muitas pessoas que ainda têm bloqueios e não sabem exatamente como praticar a espiritualidade. O que que é isso para vocês? Bom, eu começo ou vamos deixar como de vocês? Então, posso começar? Pode. Eu acredito muito, até agora, eu comentei, acho, com a Ellen, eu acabei de ter bebê e nos primeiros meses eu não tive nada, foi impressionante. Só que depois eu mesma comecei a colocar na minha cabeça, de tão presa que eu estava em casa, eu sempre fui uma pessoa muito enérgica, elétrica, fazia exercícios, e eu fiquei o primeiro mês, o segundo mês dentro de casa, sem treinar, sem nada. Por quê? Porque eu queria amamentar e eu não tive leite. E eu comecei a colocar na minha cabeça que a culpa era minha, 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 em vez de eu pegar esse lado espiritual, sair pro parque, ver gente, brincar com os meus cachorros. Eu me fechei de um jeito que me deu ansiedade e eu fiquei com um começo de síndrome do pânico. É muito louco isso, né? Porque o quê? Eu esqueci o meu lado espiritual, que eu deveria ter ido mais ao parque. Eu acredito muito hoje nisso. Sentar. Hoje eu acordo, eu tenho a minha meditação, eu tenho as minhas orações, eu uso os meus olhinhos de essência, eu saio com a minha filha, eu vou ao parque. Então, acho que isso é muito importante. Para mim, o espiritual é isso. É você se conectar com a sua família, com seus animais, o parque, a natureza. Para mim é isso, né? Não sei agora. Com certeza, isso te Gente, conecta energeticamente, né? Você Isso preenche a você gente. perguntou muito no pessoal, né? Isso, exatamente. Agora, o lado científico eu não sei, mas para mim foi isso, foi o que me ajudou. Você acredita, doutor Olha que Fábio? bom, que Foi bom. isso que me ajudou. Bom, cientificamente falando, né? Mas eu vou colocar também o que é o pessoal Tá. aí. Eu gosto muito da forma como ela falou, que a Também. Renata disse. Que é o contato do seu eu, né? Então, primeiro conhecendo esse lado interno, que às vezes a gente conhece o mundo inteiro, mas não se conhece, tá? E aí, quem tem mais estudo científico para falar sobre isso, sem dúvida nenhuma, é meditação, tá? Meditação tem um caminhão de coisa científica para dizer que meditação pode ajudar em ansiedade, em depressão, em dor crônica, em envelhecimento diverso, em doenças cardiovasculares. Meditação ajuda muito. Mas por quê, né? Porque principalmente quando você coloca a respiração como um foco meditativo, né? A respiração faz aquele contato, né? Que é aquele limiar entre o teu físico e o teu espiritual. Tá? Então, quando você está respirando, é como se você conseguisse atingir isso. Né? Eu hoje, né, na minha formação, lá atrás eu fiz clínica médica, fiz cardiologia, e um cara que foi meu professor de cardiologia, hoje é um dos grandes nomes, vocês até podem falar algum dia com eles aqui, chama-se Álvaro Vezum. Ele é um cardiologista que ele está colocando... Ele é o nome do Brasil que mais fala em medicina baseada em evidências, né? E uma vez a gente estava num TED Talk, ele estava num palco principal, estava num palco paralelo, tá? E aí eu encontrei com o Álvaro e falei, Álvaro, como que você está falando de espiritualidade, cara? Porque você é o cara da medicina baseada em evidências. Como você vai colocar evidência em espiritualidade? Ele falou, Fábio, nós estamos colocando, tá? Uau, Então está fazendo legal. estudo para evidência, mostrar que isso mexe realmente com aquilo. Então, assim, do ponto da ciência, está avançando em estudos, mas quem mais chega perto ali, tá? Então eu falo isso porque, assim, a minha linha de trabalho é em medicina funcional, medicina integrativa, medicina do estilo de vida. Sempre eu falo para o paciente a questão espiritual, da intuição, do supramental e do mental como foco importante. E às vezes, né, ontem eu estava com um casal e uma criança, eu atendi o pai e atendi o menino que eles quiseram levar lá. E o pai é um cara que ele era um obeso mórbido, fez uma cirurgia, tem uma história de vida pesada, a história dele, porque o pai dele fez com que ele trabalhava, porque ele precisava trabalhar, né? Fez com que ele trabalhasse desde os 7 anos de idade, num bar com o pai. Aí o pai teve um outro business paralelo, ele ficou cuidando do bar com 12 anos de idade. Ah, meu Deus. Aí ele entendeu que a vida dele é trabalho. E aí trabalho, ansiedade, Desde comeu, obesidade mórbida, Puts. tá? Operou e hoje ele está bem, exceto o comportamento compulsivo e a ansiedade. E o filho, com 4 anos, é super alérgico, tá? E sofre de alergias severas, né? Qual que é a relação disso, né? Numa visão clássica, você quase não encontra a relação disso. Mas tem. E a família me falou, ele é super ansioso, menino.
Só que talvez cuidar da ansiedade do menino não é cuidar da ansiedade dele, é cuidar da ansiedade do pai, né? Porque é o relacionamento da casa. Qual que é o ambiente que o menino tá? Entendi. Peso desse Aquela ambiente, né? dinâmica. A psicóloga né? pode falar melhor que a gente, tá? certeza. A Kelly pode falar melhor que a gente. Se não Interessante. tratar, né? Mas, total, faz totalmente sentido isso, né? E tem uma dinâmica de relacionamento, claro. né? Que às vezes a pessoa está se tratando. Então tá, entrei na terapia, tô me tratando, tô tomando passo, tô indo pra igreja, qualquer coisa assim. Ela tá tomando atitudes. Ela chega em casa, tem aquela mesma dinâmica, aqueles mesmos gatilhos, quando tem relacionamentos tóxicos em casa, né? Sim. Ou quando a dinâmica é negativa de alguma forma, às vezes sem querer. Às vezes seus pais querendo te ajudar, eles são super críticos com você e você não se sente acolhido ou aceito, né? Então, muitas vezes ou você tem que sair daquela dinâmica, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes, né, Kel? Eu e você conversando, porque ou você tem que sair daquela dinâmica ou você tem que se transformar e aí você se transformando, você acaba transformando a dinâmica. Só que você tem que ser guerreiro ali, porque a dinâmica já está inserida há quantos anos naquela família, naquele ambiente, né? Exatamente. Eu sempre dou exemplo, né, para os meus pacientes, às vezes quando você está se conscientizando e aí você fala, poxa, mas aí a pessoa já está até modificando alguns hábitos, algumas maneiras de pensar, mas tem esse ambiente aí que pesa tanto que a gente vê que até um cachorro, um animalzinho, né? Você vê se o ambiente é estressante, até o animalzinho fica agitado. Se é um ambiente mais tranquilo, o animalzinho tende a ficar mais tranquilo, né? Então, assim, imagina o que não faz uma criança e que está crescendo ali e sendo educada diante daquele peso, aquela influência, né? Mas aí eu falo para ele, você está acostumado de repente a falar A e a pessoa fala B, só para dizer em termos de padrões, é sempre A, B, A, B. Um dia você fala X, a pessoa não vai poder falar B, porque assim, você quebra. Então, assim, né? A pessoa vai falar, será que é X é Y que combina? O que é? Dá uma quebrada. Então, às vezes, a gente não consegue mudar assim esse ambiente, mas você tem que sustentar a sua mudança. Exato. Aquilo que você já consegue ter uma percepção, uma consciência maior, aquilo que você já está trabalhando, né? E que você já pode depois ir aos pouquinhos reverberando exatamente por essa analogia aqui, né? X, sustenta o X ali, que eles vão começar a minimamente se questionar. O que se responde a X? Não dá mais para ser a mesma coisa. Então, é legal isso, né? Que Agora, vocês dois estão falando aqui de algo que afetou a criança. Agora eu tô ficando preocupada. Como que eu faço para não afetar minha filha? Eu não quero que ela tenha ansiedade, Você gente. tem que estar feliz. Ah, não, o isso o máximo possível, né? Porque a criança e os animaizinhos... Bom, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que é uma questão de raciocinar mesmo, porque é tudo energia. Você conheceu eles, né, Ellen? Eu conheci a Lorena, coisa mais linda. E os cachorrinhos. Também. Ai, que coisinhas fofas, Jack Russell, os dois. 12 anos, cada um, né? Exatamente. Ai, coisa mais fofa. A familhinha ali andando Eles no são bem parque. alegres, né? Muito alegres. A gente viu de longe, eu tava com meu namorado, e a gente viu uns cachorrinhos com uma menina linda e um neném assim no colo. A gente falou, nossa, que coisa mais fofa essa cena. E os cachorrinhos assim. Aí era a Renata, quando eu cheguei perto que eu reconheci. Aí eu falei, a gente tava comentando como os cachorrinhos estavam felizes, como essa cena tava bonita. É você se trabalhando justamente o que você percebeu que tava te fazendo falta, né? E às vezes as pessoas falam, isso é bobagem, ir no parque, malhar, não sei o quê. Parece que não é prioridade no seu dia, tem que ser prioridade no seu dia, né? Mas agora Mas é que eu legal dou- você trazer essa questão, porque todo mundo deve estar perguntando isso. Porque, gente, quem não tem estresse hoje em dia, quem não tem esses conflitos, quem não tem um ambiente, às vezes, que pesado, que tem que lidar e como é que vai filtrar aquilo. Então, assim, essa pergunta até é bom para o pessoal se identificar, né? Não, eu já Porque fiz uma terapia aqui, gente. é se porque- conscientizando mesmo, Porque né? todo o estresse, toda a ansiedade vem de algum lugar, né? Sim. E como você acabou de dar exemplo aqui do pai que era compulsivo, passou pro filho e tudo mais. Então, eu acho que isso veio da minha infância também, da minha família, porque eu sou da roça, Sim. interior de Santa Catarina, e eu trabalhei na roça desde os meus 6 anos de idade até os meus 18. Então, assim, a gente tinha que estar lá, minha mãe sempre falava, olha, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, porque senão vocês não vão ter comida, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E eu cresci assim, então naqueles 2 meses que eu fiquei parada com minha bebê, Você eu se me sentiu senti culpada. tão cobrada, Nossa, sufocada, com que eu tinha certeza. ansiedade. Gente, agora que o Dr. Fábio deu exemplo, Vai já parecer- sei, o meu vai foi parecer que a gente Claro. combinou e falou alguma coisa antes. Gente, já fiz minha terapia, posso ir embora? Olha só. Foi isso, não foi? Foi, com certeza. Então, foi daí que veio minha Como que eu ansiedade. gosto de tratar isso, né? Que legal Por esse exemplo, insight. O... Tem gente que fala de ansiedade positiva. Eu não gosto de usar ansiedade positiva. Pois é. Eu vejo que existe estresse positivo e estresse negativo. A ciência fala, né? Fala de eustresse, que é o estresse positivo. Hoje a gente tem uma meta a gravar esse podcast aqui num determinado tempo.
todo mundo aqui está estressado. A equipe está estressada, vocês estão No estressadas, sentido eu de também. alerta, né? Um nível, Alerta. né? Um nível de estresse. Só que daqui a pouco vai acabar isso, vai dar tudo certo, maravilhoso. A gente vai falar, puxa, foi um estresse positivo. Tá? entendi. Se alguma coisa acontece, um de nós não veio, aconteceu um problema, começa um pânico esquisito, é o estresse negativo. Ah, é. Sim. A expectativa era verdade. uma e aconteceu outra coisa. E aí é como você vai vestir o estresse. É. Se você vestir o estresse de forma negativa, vai gatilhar a ansiedade. E eu gosto de dizer uma coisa, né? 50% das pessoas que são ansiosas, elas em algum momento elas podem ser depressivas. E hoje, só para não falar muito aqui, rede social também é um problema muito sério, porque quando a gente estava conversando, veja a responsabilidade que cada um de nós tem na rede social frente a quem está nos assistindo versus o que você é na sua vida pessoal. Né? O que eu percebo, quanto mais próximo você é do que você consegue passar na rede social, menor o seu sofrimento. Tá? Então, por exemplo, eu E tô falando menor a de... sua cobrança com você mesmo, Isso. né? Porque imagina eu no consultório, eu falar pro cara que ele tem que fazer exercício todos os dias, mas eu tô uma semana sem fazer. Eu falar que ele tem que comer direitinho, mas eu não tô comendo direitinho. Ou na rede. Aquilo, na verdade, a tua verdade está ferida. E aí entra o mental, supramental, espiritual. Então, tá tudo junto e misturado aí, como costumam Manter dizer. uma né? coerência, né? Muito importante. A gente fala do walk the talk, né? Sim. Você realmente praticar aquilo que você está pregando. né? Ainda Faz bem que todo sentido, mundo né? fala assim pra mim, nossa, você é igualzinha o que eu vejo nas suas redes, porque tem muita gente que cria uma ilusão sobre si mesmo, né? E gosta de criar esse personagem. Eu acho que isso é um tiro no pé total, porque você não vai conseguir sustentar aquilo. E você vai vender uma coisa que não é real. Eu acho que as pessoas, o público percebe a verdade. Ninguém quer conectar com alguém que desconfia, que fala, será que é mesmo? Ela tá falando isso, mas ela tá comendo outra coisa, mas sabe? Então não faz sentido, né, gente? As redes sociais, elas estão ali pra gente se relacionar, e a gente vai se relacionar com o que a gente é de verdade, né? Eu acho que a gente tem que achar o ponto saudável pra cada um de nós, né? Exatamente. Como é que é isso pra você, Rê? Então, esse foi um dos gatilhos, que é até feio falar gatilhos, né? Por quê? Eu descobri isso, que Ah, é? que não é legal falar gatilhos, E enfim. eu falo várias vezes. Eu também falo várias vezes. Se precisa de prescrição médica, você tá liberada para falar. Então, quando eu tive a sensação, a falta de ar, que eu falei, nossa, eu acho que eu tô tendo alguma crise do pânico, porque eu já tinha ouvido uma amiga minha falar que ela teve e ela falou que dava uma falta de ar, né? Aí eu falei, não tô bem, vou procurar um psicólogo. O psicólogo falou, você tem que ir a um psiquiatra. Fui ao psiquiatra. Aí, depois de várias conversas e tudo mais, um dos meus gatilhos foi exatamente as redes sociais. Olha. Porque eu tava lá com a minha filha, eu não conseguia amamentar, tomei remédio, engordei tudo, achando que a culpa era minha, tudo minha, eu fiz errado, isso, aquilo. Só que no celular, né? A fulana está amamentando, a ciclana está amamentando, eu não estou amamentando. Se comparou. E o bebê da outra está amamentando, vai estar melhor que a minha, porque dizem que é mais saudável, porque ela falou que é isso, porque a ciclana... Você acredita que foi o Instagram... E aí isso te derrubou? Me derrubou. Então a gente tem que ter noção de que muito do que postam, né, é mentira. E é muito individual, é a história de cada Ou um. A às gente vezes tem que não ter é. orgulho da nossa história. mas eu E a tive gente que- tem que entender que as dificuldades que a gente passa dentro da nossa história, elas fazem parte do nosso caminhar, né? E que é diferente, o meu é diferente do seu, que é diferente daquele, do Dr. Fábio. Cada um tem os seus desafios. E eu não acho que eles são ruins ou bons, mas eles são aprendizados ou redirecionamentos. São coisas pra gente refletir, né? E às vezes nem se trata de mentiras, né? Mas assim, não corresponde Às a vezes se 24 trata de horas. mentiras. Às vezes se Às vezes não. trata, né? Uma certa incoerência, como a gente estava falando, né? Mas assim, às vezes é porque simplesmente não reflete as 24 horas da pessoa. Nem Então, isso assim, também. lógico, né? Você vai postar ali momentos alegres, viagem, não sei o quê, não sei o que lá. Eu não vou postar quando eu tô triste, quando eu tô com algum problema, alguma coisa. Tem gente que até faz isso, que eu até acho um uso indevido ali das redes. Tem gente que fica fazendo terapia ali na rede. Não sei se vocês já eu viram também. isso também. Acho Tem também essa desnecessário. vertente. Há Mas controvérsias, tudo né? bem, cada Porque um tem usa do gente seu que modo. acha que deveria se postar momentos mais vulneráveis Sim, para sim. não se criar essa imagem de perfeição. também. Pra Então, mostrar que é super humano. Esse é um Não, ponto pode que eu ser. uso Depende muito do também bom em senso, consultório, né? Que é a questão dos super-humanos ou dos super-heróis. Né? Eu costumo dizer que o super-homem chora, a Mulher Maravilha menstrua. Tá? Então, assim, exatamente. esse é um ponto super importante ser colocado. Porque, assim, quando a gente começa a se colocar e você está lá na rede,
você fez uma confissão, né, do teu momento de ansiedade. O meu momento maior de ansiedade é quando eu estou preparando aula, por exemplo. Quando a gente vai preparar aula, né, eu tenho uma pós-graduação, eu estou preparando, são horas e horas e horas que você está montando, aí você revê um artigo, outro. Quando você vai ver, você está 3, 4, 5 horas sentado na frente do computador, tá? Numa tensão, olhando aquela tela, olhando outra tela, puxando uma coisa, puxando. Você fala, pelo amor de Deus, eu estou indo contra aquilo que eu falo, eu tenho que levantar, andar, respirar, comer alguma coisa, tomar água. Naquele momento você percebe que o corpo teve que gritar para mim. E você vai nos livros básicos, mas que falam muito, né? Aquela história do corpo fala, né? O corpo fala mesmo. Fala mesmo. Já E li se um você livro, não adoro. ouvir, ele grita. O meu gritou. Então... Na verdade, o meu foi uma coisa muito pequena. Ele deu um avisinho e por eu me conhecer muito bem, o meu psiquiatra até falou, nossa, você se conhece muito bem. Porque ele perguntou quanto tempo durou a minha ansiedade. E eu olhei no relógio. Foram, acho que 15, 20 segundos. Foi uma coisa muito rápida. Eu falei, nossa, me deu um negócio muito ruim aqui. Eu não tô legal, porque eu me conheço tão bem. Que aí, bom eu que acho você... que... Não, e sabe que é o legal Foi só um também? pico, então, Foi né? um pico, foi. E depois Mas logo... que bom que você já procurou Já ajuda procurou logo. ajuda. Não Procurei, deixou ele isso falou ir num isso. Eu crescente, fui né? no mesmo dia, gente, até me arrepia, Nossa. assim, ó. Foi chocante, no mesmo dia. Eu fui atrás de um médico, né, um psiquiatra, porque todo mundo tenta resolver sozinho e não dá, né? Nós não somos médicos para resolver esse problema, É gente. importante saber Tinha- de ajuda, tinha também né? a queda de hormônios, porque era pós-parto e tudo sim. mais. Olha o quão importante é a questão emocional que é configurada na gente desde sempre, né? Aquela figura do coração, do sentimento, né? Porque você fala assim, eu também costumo dizer isso, né? Porque quando você tem um quadro de ansiedade nesse, porque você não coloca a mão na cabeça, né? Quase 100% das pessoas vêm e colocam a mão no peito, no coração, né? Porque tá contando pra gente que é o lado sentimental que tá pegando ali em você, O tá? corpo fala, né? Linguagem Mas corporal. como base clínica e cardiológica, né? Sempre tem que afastar coração, né? Porque assim, você fala, puxa, eu tô com um negócio meio estranho aqui, podia ser, você podia até estar infartando naquele momento, né? E assim, as coisas... Hoje tem alguns estudos, né? Tem um estudo antigo também de Harvard, de 2008, 2010, de um cara que ele classificou tipos diferentes de ansiedade, mas independente qual o tipo de ansiedade, né? Se era pânico, se era um transtorno de ansiedade generalizada, independente do tipo, quanto maior, mais acometimento de doenças tinha. Então, mais infarto tinha. Tá? Então... aí o negócio pega mais forte, né? Então a gente tem que ficar alerta ao que o teu corpo conta e tem que tentar agir Exatamente. de acordo. E tem que ir atrás de profissionais, né? Não Sim. adianta querer em casa ficar vendo no YouTube como que se resolve, não tem. Mas Isso. é muito verdade. importante você trazer isso, porque eu mesmo tenho pacientes que falam isso, entendeu? Que relatam, que ficaram deprimidos, que já estavam ali meio deprimidos e ficaram mais ainda, até saíram da rede social por essa questão da comparação. Como isso pega, né? Como isso vulnerabiliza as pessoas. Não, às Então, vezes você tá feliz a gente com tem uma que se coisa dar ali conta. pequena, e você olha uma outra coisa muito maior e você fala, sem graça o meu. Mas eu posso contar mais Desanima, então, já que o doutor tá aqui do lado, adoro, né? E aí, depois de fazer tratamento, terapia e tudo mais, indo uma vez por mês lá, aí eu cheguei numa conclusão, por que eu tive essa ansiedade, gente? Porque eu amo tanto a minha vida que eu tenho medo de não dar conta, não tenho medo de qualquer coisa que aconteça um avião, sabe? Porque eu tenho medo de não estar aí pra minha filha, de perder, exatamente, de não estar pros meus pais. É porque eu gosto tanto da minha vida, eu cheguei à conclusão que era por isso. Essa é a maior angústia do ser humano, né? É, que loucura! Que é o medo de perder. Era o instinto a de vida sobrevivência, dos que a gente né? ama. Pois é, mas não deveria ser assim. E fica presa no futuro com o que não aconteceu e não tá vivendo agora. Então você gosta de viver, mas você não tá vivendo porque você tá pensa presa Uma lá. preocupação. Então medo. essa é a charada. Hoje eu controlei, mas eu fui lá pra entender isso, né? E você sabe Foi que a muito bom. espiritualidade nesse momento é o que me puxa pra cima, porque isso é natural, inerente a todos nós, né? A gente tem esse momento TPM, esse momento de baixa de hormônio, esse momento Normal. de que às vezes a gente se desestrutura, se desequilibra e tudo mais, é natural. Mas nesses momentos começa a dar medo de tudo, aí você começa a ver que você está entrando numa frequência mais baixa. A espiritualidade é tudo. Ou pegar um livro ali, ler um trechinho, ou então assistir alguém que tem uma fala positiva, uma coisa que te conecte, ou simplesmente olhar para o céu, para os pássaros, para a natureza, você se conectar, você preenche essa energia, igual você estava É o falando. que eu faço no parque. Que é o que você faz. Nós fazemos no parque, né? De vez em quando a gente se encontra lá. E aí isso passa.
porque aí você começa a vibrar em outra frequência e, por semelhança, você atrai esses pensamentos de frequência alta. Mas Fenomenal. eu já sei o que eu vou fazer. Vou ler o seu livro, Dr. Fábio. Não, Isso mesmo. você vai ganhar. Você vai Mostra ganhar o seu livro pro pessoal e ele tem um presente para você, Renata. Na verdade, que a gente já as ganhou. duas já ganharam, você vai ganhar esse livro agora. Que bom! É o Manual do Estilo de Vida, 30 doses saudáveis sem efeitos colaterais. Então esse você pode usar, não vai dar efeito colateral nenhum em você. Tá? Obrigada! E aí Tem uma dentro tem, dedicatória aí para você. tem várias coisas aí que a gente fala sobre os vários pilares, né? Então são todos os pilares. E a gente estava discutindo sobre ansiedade, tem ali também, né? Gente, um pouquinho de ansiedade todo mundo tem. Não é por Sim. isso que a gente vai ter depressão, não é por isso que a gente É. vai ficar com demência, né? O que, na verdade, assim, Brasil campeão mundial de ansiedade. Eu às vezes fico perguntando, né? Pô, o país da música, do samba, né? Das mulheres bonitas, da alegria. Como que chegou a campeão de ansiedade? Então, talvez a gente não tenha essa resposta ainda. Ele é o Seja um- campeão das redes sociais também, hein? Será que está relacionado? Faz sentido. Exatamente. E o modelo maior de estresse que tem é o modelo do cuidador, né? Então, o maior estresse notado em pacientes, pessoas normais, é o cuidador de doenças crônicas, principalmente o cuidador de Alzheimer, né? Mas a mãe e o pai de uma criança saudável já demanda muito. De uma criança doente vai demandar muito mais, tá? Que tem necessidades. Então, assim, esse estresse ele consome muito. Então, se essa pessoa ela não tomar cuidado, tem muitos cuidadores diretos que eles morrem na frente do cuidado. É mesmo? É, porque o estresse é muito alto e ele gatilha. Isso você está falando não de um profissional, alguém da família que está cuidando Alguém da daquela família. pessoa. Por isso que é importante dividir, né? Tem pessoas da família que ficam culpadas porque falam, eu tenho que ter um cuidador, né? E não, eu quero ser eu a cuidadora, mas eu ainda tenho que trabalhar, eu ainda tenho que fazer isso. E bum, explode dá a bomba. conta. E esses casos são assim são muito comuns, né? Eu mesma atendo algumas pessoas assim, até criei um trabalho, né, com mulheres especificamente, porque principalmente para as mulheres tem muito essa culpa, né, quando tanto em relação ao trabalho quanto em relação à perda da autoestima, porque elas começam a se identificar só com o lado mãe, esse aspecto mãe. E esquecem do lado esposa, do lado individual, da autoestima dela, da autoimagem, autocuidado, né? Do lado espiritual, enfim. E muitas vezes se reduzem ali só a mãe, né? Ou, enfim, ou aquela mulher também que não consegue conciliar o lado maternal, né? E fica ali muito só no ambiente de trabalho. E aí terceiriza demais também essa educação das crianças, essa presença. Não tem uma presença ali, isso acontece muito hoje em dia, né? Criança novinha já está lá na creche o dia inteiro. Então, assim, são muitos conflitos que hoje são totalmente, assim, do nosso dia a dia, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso e fazer essa tomada de consciência, né? Que as pessoas realmente precisam achar esse equilíbrio ali entre esses diversos papéis. Agora eu Mete quero falas. dicas, por exemplo, como é que você se restabeleceu? Foi só a caminhada no parque? Quais outras coisas que você tornou prioridade na sua vida? Quais outras atividades? No meu momento que De que eu tensão, tive de a pânico, crise sim. do pânico, claro que eu tive que tomar remédio, né? Aham. E hoje já nem tomo, né? Porque Foi uma muleta para Você aquele fez a momento. terapia do segundo também, né, com a mês, psicóloga, agora, né? agora ela fez 7 meses, agora, exatamente. Ele foi tirando, né? Ele deu, porque como foi muito baixo, ele deu uma dosagem bem pequenininha e foi tirando. Foi tirando. Mas isso com um E aí, psiquiatra, o que você gente, não foi estabeleceu sozinha. para você E mesmo? a terapia, E né? sabe o que ele me falou? Exercício todos os dias. Exercício todo dia. Ele falou, você já faz uma coisa que é o remédio mais procurado no mundo, verdade, exercícios. Aí eu voltei. E de novo com muita ciência por trás, porque o que acontece, né? Quando ela te pergunta o que você fez e o que vocês fazem, né? A gente está falando de longevidade no programa. Tem um monte de coisa naqueles pilares que você pode atingir uma longevidade melhor e encontrar melhores caminhos. Mas o interessante é que sempre, quando você força o seu corpo a uma certa dificuldade, vamos chamar assim escassez, né? Toda vez que você oferece uma escassez para o teu corpo tenta encontrar um novo caminho de sobrevivência. E com isso você sobrevive mais, tá? Aí a gente fica falando o dia inteiro sobre isso, né? Mas especificamente só fazendo um complemento ao que você falou, tem um estudo que saiu fresquinho, né? Que os caras avaliaram retrospectivamente 120 mil pessoas. Pegaram um monte de trabalho clínico, o assunto não era ansiedade, era depressão, tá? Eles tentaram responder, o que foi melhor para tratar a depressão? Foi atividade física, foi psicoterapia ou foi remédio?
Não é que a atividade física ganhou. Olha, né? Vendo? A atividade física foi melhor, mas isso não quer dizer, para quem está nos ouvindo aqui, que não tenha que usar remédio como você usou. Exatamente. E que não tenha que Em fazer alguns terapia. casos. Sim. Tá? As três coisas A combinação. associadas, e no momento certo, putz, esse é um dos grandes caminhos. Toda vez que você faz exercício físico, né, e para valer, tá? Por isso que os trabalhos de alta intensidade hoje mostram que eles são melhores do que os exercícios, sabe aquele exercício leve? Todo exercício conta. Tá. Passos contam, tá? Levantar da cadeira e abaixar da cadeira já está contando, tá? Tem uma Então, vida assim, em movimento, né? hoje a gente fala assim, ó, o sedentarismo é o novo tabagismo, isso é científico, tá? Tá matando tanto quanto o tabaco, tá? Sedentarismo é ficar paradão, deitado ou sentado. Paradão. Sair do sedentarismo, 6.000 passos por dia. Estar ativo, 10.000 passos por dia. Ah, tá? legal. Se eu estou trabalhando, recolhendo lixo e correndo atrás do caminhão, eu sou um decatleta. Eu corro, pulo, jogo, É verdade. levanto. Então, aquela ideia de só fazer exercício físico, tá? Não necessariamente não é precisa ser bem na assim. academia. Quando você está numa atividade de alta intensidade, por exemplo, o que te falta? Você fala, eu vou morrer aqui, está me faltando oxigênio. Né? Então, prêmio Nobel recente, né, foi de um cara que viu um fator de indução de hipóxia, abaixou o oxigênio, né, em caras que subiam, por exemplo, de bike, eles iam em grandes altitudes, né. Quando você induz esse fator, então toda vez que você está provocando alguma coisa, você fala, puxa, eu estou tendo que respirar mais, meu coração está batendo mais rápido, você está ativando chamadas moléculas de longevidade, são os caminhos de longevidade. Uma coisa semelhante que acontece quando você come menos, que é a chamada restrição calórica. Tá? Por acaso, a atividade física ela ativa um mecanismo, um nome meio louco, chamado sirtuína, é até bonitinho, né? Sirtuínas tem 7 grupos, tá? Mas essas sirtuínas são moléculas que são ativadas quando você faz exercício, qualquer exercício, mas de maior intensidade você deve ativar mais, tá? Porque o teu corpo sofreu e se adaptou a isso. Quando você faz restrição calórica, você come um pouquinho menos, você comer 30, 40% menos do que você está acostumado a comer, você já está oferecendo para o teu corpo uma dificuldade. Fala, opa, acho que acabou a comida. Tá? Será que eu vou viver o que o meu ancestral viveu lá atrás, que faltava comida? Estava com a mesa cheia agora e agora esse doido está restringindo comida? Ativa a sirtuína também. Aí começou a entrar a história de, por exemplo, jejum intermitente. O que os trabalhos científicos mostraram um atrás do outro? Melhor energia, melhor disposição, melhoram os índices metabólicos, melhora triglicéridos, colesterol, açúcar no sangue. E eles começaram a identificar também em algumas espécies, parece que vai viver mais. Agora, preciso ficar fazendo um modelo de jejum intermitente? Eu, por exemplo, o que eu faço? Eu fico 12 horas em jejum. Eu como no intervalo de 12 e fico 12 sem. É super tranquilo isso. É. Se você jantar mais cedo, tá? Você consegue chegar a 12 8 horas horas. você tá dormindo, então são só 4, né? Entendeu? Então você não precisa fazer. Agora, tem gente que se adapta aos métodos clássicos. De você ficar 16 horas, 16 horas. e aí come nas 8 horas. Qualquer um pode experimentar, precisa ir no médico para começar a fazer, ou você basta estar saudável e pode experimentar? Essa é uma ótima pergunta e assim, eu acho que a questão do estar saudável é muito bacana. Você está saudável, você pode experimentar sim, pelo menos às 12 horas, tá? Tá. É super, super, super tranquilo e vai te fazer bem, tá? Legal. Porque assim, dormir, a gente fala, dormir com a pança cheia não é legal para ninguém. Para ninguém. Digere Dá mal. refluxo, Isso, dorme mal, vai gerar dá problema. pesadelo. Isso, tudo isso aí, tá? Eu nem consigo dormir de e vai barriga engordar. cheia, sabia? E ainda tem isso, né? Vai engordar. Ainda vai porque, engordar. Assim, o teu metabolismo abaixou, né? A pessoa vira e fala, putz, eu quase não como nada pela manhã, o meu almoço é um dia louco. Aí chego em casa, como tudo. Destrói tudo. Aham. Quando abaixa o metabolismo, você come a geladeira. Bom, É. você vai ter problema sério aí, né? Existem situações, né, que na verdade você está com uma doença crônica, talvez não seja legal para você. Você tem um desequilíbrio muito grande metabólico de açúcar, diabético e tal, mas assim, um diabético controlado, ele vai se dar melhor na história, tá? Tá. Então assim, sempre profissional de saúde do lado é legal para esse tipo de evolução, né? Tá. Mas como a gente está evoluindo, né? Porque a gente falava lá atrás o que comer, né? Hoje a gente fala comida de verdade, menor quantidade, ó, a restrição calórica, de preferência com muitos vegetais, e aí é a tua praia completa. Total. Tá? Quando a gente fala muitos vegetais,
não é uma bandeira ao veganismo, tá? Ao vegetarianismo. Se você ama carne, frango, peixe, ovos, você vai comer, mas sempre no entendimento que em excesso os produtos animais ou o excesso de proteínas, ele pode ser mais inflamatório. Comprar comida na feira, né? Que é o que eu faço. Eu vou na feira e toda a minha comida vem de lá. No mercado é só assim, azeite, guardanapo, essas coisas outras. Mas a comida mesmo é da feira. Metade do prato é verdura e legume e bota ali, divide a outra metade em carboidratos e proteína, um pouquinho mais de proteína. E o que você está seguindo exatamente hoje, o que, por exemplo, as associações em estilo de vida, o que Harvard coloca como o prato, porque antes era uma pirâmide alimentar, né? Deixou de ser pirâmide, foi para prato, tá? Eu participei de um projeto, inclusive, com a Unifesp, chamado Pratinho Saudável, e esse Pratinho Saudável a gente levou num congresso americano de medicina do estilo de vida, né? E é justamente isso, tá? E olha que interessante, isso é bem interessante. Os americanos ficaram numa briga danada, né? A Michelle Obama e Harvard, na história do quê? Vamos manter o leite ou vamos tirar o leite, tá? Porque Harvard tirou o leite e deixou água, tá? E a Obama no prato, né, quando foi o período deles ali na presidência dos Estados Unidos, a Michelle deixou o leite, né? Porque tem uma pressão muito grande para essa questão. Mas outra, a pessoa gosta de leite, está fazendo mal exatamente para ela ali naquele momento, você tem que entender também, né? Vai tendo um monte de gente do sul do país, por exemplo, que tá lá na agro, o negócio do cara é churrasco uma vez por semana, toma leite todo dia. Eu falo muitas dessas coisas, eu tento trabalhar em cima disso com essas pessoas, tá? Para eles entenderem que vão inflamar mais. Tem muito trabalho que mostra que comeu muita carne e tomou muito leite, você vai ter mais câncer de próstata, câncer de mama. Mas entre tirar esses caras ou aumentar vegetais, eu falo que nem você fala, vai para feira e compra o que tem lá. Outra coisa que a medicina clássica sempre teve tabu, né? Falar do processo de desintoxicação ou destoxificação, né? Então, teoricamente a gente fala que destoxificação talvez fosse o melhor termo científico para falar. Tá. Mas assim, as pessoas viram e falam assim, mas vou destoxificar do quê? De tudo, pessoal. 11 milhões de mortes são causadas diretas ou indiretamente pelo que você come, tá? A gente começa daí. Então mata mais do que tudo, direto ou indiretamente, é o que você está comendo. Mas você tem o ar, poluentes, o que você passa na pele. Os agrotóxicos. Tá? Isso. Então você tem um montão. Então quando a gente pensa em detoxificação ou destoxificação, eu estou pensando em fígado, tá? Que é o grande indústria do meu corpo. Tá? Ele parece que ele lava rápido, né? Que você passa o carro tá sujo, ele lavou, deu aquela jogadinha de água, sabão, aí depois vem o cara, vai lá, passa o pretinho no seu pneu, etc. Fase 1 e fase 2. Fase 1 e fase 2, quando você olha, é cheio de vitamina e mineral, tá? Que ajuda aqui, aminoácidos, né? Que estão ajudando, enzimas, que estão ajudando nesse processo, tá? E se o teu corpo está bem nutrido, o teu corpo faz isso bem. E aí tem fases da tua vida, porque você está saudável ou doente, e depende da doença pior, você vai detoxificar melhor ou pior. Tem um teste que a gente faz, também, ou mais né? rápido, tem um teste genético que a gente faz para avaliar a velocidade e os caminhos de detoxificação, tá? E uma das coisas que a gente faz é do café, né? Tem pessoas que fazem uma detoxificação mais rápida, tem outras que são mais lentas, são os metabolizadores rápidos ou lentos. E isso é super importante, não só para o café, para, por exemplo, hoje, drogas psiquiátricas. Tem pessoas que tomam um caminhão de droga, mas ela só tem efeito colateral, porque as vias estão todas bloqueadas. E aí, esse tipo de trabalho personalizado de detoxificação é muito importante ser feito, né? Durante a vida inteira. Uma das coisas que mais leva ao problema no idoso é justamente essa perda de massa, tá? E a importância da proteína como um elemento, seja ela animal ou vegetal, porque a sarcopenia, que é essa perda de massa, te leva a um negócio chamado de síndrome de fragilidade. Sabe aquele vozinho ou aquela vozinha que você olha e fala, nossa, tá me parecendo muito frágil? Você já deu o diagnóstico. Tem uma síndrome de fragilidade. E aí as coisas vão acontecer com mais frequência, tá? Se esse cara ou essa mulher a gente tivesse olhado lá atrás, tá? Então, quando você está crescendo, desenvolvendo, você atingiu o seu ápice perto dos 30 anos de idade, e aí 40 você começa a cair, se a gente tem a possibilidade de pegar alguém aqui, tá? Que hoje é a grande massa dos pacientes que a gente trabalha, está nessa faixa etária.
a gente tenta fazer o quê? A gente tenta retangularizar essa curva, para que você não tenha uma queda livre, Sim. ou você não caia de paraquedas. Pega o seu, sabe, a sua asa delta, tá? Vocês são do Rio de Janeiro. Vai postergando. E dá uma flutuada. Eu já voei de asa delta lá, foi bem legal, né? Eu também já voei. Então aí você vai lá na frente, chegou lá na frente, adoeceu e morreu, melhor caminho para todo mundo, né? E uma coisa que pode ficar obscuro, né, para quem está ouvindo, será que tem que ser ação com 40 anos de idade, 30, 40 anos? Não, se você não fez direito, mas você está vivo com 70, 80, você pode ter certeza que o teu organismo encontrou esses caminhos de uma forma ou de outra, melhor do que o teu amigo que foi embora lá com 60 anos, tá? Chegou uma velhinha de 90 anos para eu atender no consultório, eu já sei que ela tá dando surra em um monte de gente de 50 anos. O organismo dela encontrou os caminhos da longevidade, né? Existem espécies, por exemplo, tem um rato da África, chama rato toupeiro, ele é feio pra caramba, tá? Ele vive no deserto debaixo da areia. Ele vive 40 anos. Olha, É horrível. caramba. Ele vive 10 vezes mais do que os ratos, os outros ratos. Assim como existe espécie de baleia, existem algumas árvores, né? Tem um pinheiro lá chamado Bristol Cone, que ele tem 5.000 anos, ele viu tudo na Terra, né? Toda a história humana tá lá, né? Ele assistiu, né? O que esses caras têm? Quando vai analisar, eles têm mais moléculas de longevidade. Essas moléculas que a gente está falando. Então hoje a ciência já sabe isso. E tem uns milionários excêntricos aí, Jeff Bezos, por exemplo, ele e os amigos meteram 300 milhões de dólares numa empresa que tem um japonês que ganhou um Nobel porque ele trocou umas letrinhas genéticas ali para tentar enganar o adoecimento, enganar o envelhecimento. Porque tem referência, tá? 13 anos atrás, uns cientistas se reuniram numa cúpula como a nossa aqui e os caras definiram um negócio que eles chamaram Hallmarks of Aging, os marcadores do envelhecimento, tá? Eles entraram em acordo que algumas teorias, que era aquela briga, né? A minha teoria é a teoria que o DNA ele estraga, acumula sujeira. O outro é a teoria da oxidação, é a teoria da inflamação. Pessoal, vamos entender que todo mundo tem razão aqui e criaram esses Hallmarks of É Aging. um pouco de tudo, um pouco de cada. E hoje a gente sabe que cientificamente, se você se direcionar a esses marcadores e conseguir atuar com alimento, com sono, Exercício. com atividade física, cuidado de estresse, com alguns suplementos que podem ser usados ou outras técnicas, né? A gente ainda pode falar, né? Puxa, frio, calor, oxigênio, tudo isso hoje é usado cientificamente, tá? Ou em laboratório ou já na prática, para tentar fazer o quê? Enganar esses caminhos. Com isso, você previne doenças e você pode aumentar a tua sobrevida. Você resumiria em quais fatores principais para aquela pessoa que fala assim, eu quero envelhecer bem? Quais fatores são os principais? Acho que a gente tem que pensar, em primeiro lugar, no que você bota na boca, tá? Então, o que você bota, o quanto você bota e no horário que você bota, como a gente discutiu aqui. Tá? A questão da atividade física, tá? Então, assim, qualquer passo está valendo. Quanto mais sedentário você é, mais próximo da morte se você vai ficar, tá? Cuidar do estresse, tá? Fundamental. E assim, pessoal, não precisa ser um grande meditador, tá? Presta atenção na sua respiração, fecha os olhos. Um minutinho que você fizer já é suficiente. Eu gosto muito... Um suspiro já Um muda, suspiro né? já muda. Eu gosto muito de uma respiração, tá? Que ela é uma respiração chamada quadrada. Você Tá? vai ensinar? Na verdade, o quadrado é muito simples. Você vai inspirar em 3 segundos ou 4, você segura em 3 ou 4, você expira em 3 ou 4 e você segura 3 ou 4. Ah, legal, fácil de guardar. Agora, quando você está evoluindo nisso, pode ser que o teu 1, 2, 3, 4, ele seja 1, Mais lento. 2, 3, 4. Então, não necessariamente são segundos. E isso, quando você presta atenção nisso, no ar entrando, no ar saindo, no movimento do teu abdômen, do teu umbigo saltando, voltando, né, colando lá na tua coluna, isso faz com que naquele momento
desvia um pouco outras coisas que estão poluindo, porque a nossa cabeça não para de pensar, raciocinar, calcular a todo momento. Se acalma a loucura da cabeça, né? Esse é o controle. Tem estudos que mostram que em 3 minutos de uma respiração assim mais consciente, né? Tem várias técnicas, mas essa foi excelente, que é bem simples, Isso que eu mas ia que perguntar, realmente quanto tempo? já 3 minutos já bastam para você começar a produzir ondas cerebrais mais lentas, mais profundas, mais relaxantes, né? Alfa, né? Tem uma também que eu faço que é muito boa, das narinas alternadas. Muito legal. Nossa, é ótimo que você segura, por exemplo, lado esquerdo, aí você respira pelo direito, segura um pouquinho, tampa a direita, solta pela esquerda. É a mesma coisa. E isso conecta hemisfério esquerdo porque com direito, faz além do você mais. pensar nisso exatamente, e aí você esquece de tudo. Foi uma coisa que me ajudou A Ayurveda muito. usa muito isso aí. É, muito. É, na yoga também. É, na yoga também. E qual era o outro? Sono, né? O sono, sim. Sono, muita gente pensa que é quantidade só. Quantidade fala-se que o ideal é entre 7 e 9 para o adulto, tá? Uau. Menos que 7, mais que Você 9, dorme quanto pode tempo, complicar. Ah, eu acho que umas 8. Pra mim, 8 eu fico ótima. 8. Se precisar, 7, 8. entre 6 e 8 eu fico bem. Eu também. Agora, pro dia a dia, 8, 7 e meia, 8 eu fico Agora, ótima. prefiro você dormindo 6 horas de boa qualidade do que 8 horas picada. Como ou é que a então, gente sabe? Tá. Hoje tem muitos Aplicativos. aplicativos, né? Então, sabe, desde o teu relógio, ou que começam a trazer mais isso. Mas de uma forma bem simples, como você sabe, como você acorda. Acordou descansado ou Tá? não, né? Acordei e falei, putz, eu tô reparado, né? E assim, sabe uma dica muito básica, né? Acordou, abriu a janela, se os Ayurvedas falam muito isso, acorda antes do sol, tá? Ai, delícia. Se acordar antes do sol, se abriu a janela, apareceu a luz, aquela luz fala bom dia para você, sobe teu cortisol, cai tua melatonina, tá? E lá à noite, quando estiver também trocando luz, o que acontece? Você se expôs, começa a cair cortisol, começa a aumentar a melatonina. Respeita, mas assim, é difícil respeitar ciclo do dia, tá? Ciclo solar, por quê? Porque tá todo mundo trabalhando até mais tarde, ou quase todo mundo, mas de preferência tenta ser um reloginho. Sabe aquela pessoa que era mais chata no passado, mais metódica? Certinha, é a que né? vive mais. É mesmo? Teu cérebro você tem a central que é o Big Bang, tá? Ele é o relógio central. A partir dele, todos os reloginhos periféricos do seu corpo respeitam ele. Então, o horário que você dorme, o horário que você acorda, o horário que você faz ginástica, que você come, que você faz cocô, tudo isso tem significado para o teu corpo. É como se você gastasse menos energia. Senão, tem um pesquisador americano que ele fala em relação ao sono, compara os animais, né? O leão dorme cedo e acorda cedo. Teoricamente é o mais vigoroso. O urso dorme tarde e acorda tarde. O lobo dorme tarde e acorda cedo. Grande parte de nós acaba fazendo isso. Eu sou meio lobo, tá? Nessa história. E tem o golfinho. O golfinho é uma zona. Só tá? dorme. Ele dorme, acorda, dorme, acorda. O tempo... Você tem que entender como que você está se adaptando e O como leão você dorme responde. cedo e acorda cedo? Eu sou Dorme leão. cedo e Eu sou acorda leão. cedo. Eu sou leão. Quem é leão, teoricamente, é mais energia, mais vigor, mais Você vitalidade. é mais lobo, né? Que é o lobo. Um pouco que nem lobo. ele. Mantenha... Mas o lobo... Mas eu tô melhorando, eu tô conseguindo dormir um pouco mais cedo. Mas você tô pode ser um conseguindo- lobo saudável, tá? Assim como você pode ser um urso saudável também. Então assim, se você é ursa, só não tenha um chefe leão. O né? urso dorme tarde e acorda tarde? Isso. Imagina um chefe leão que botou uma reunião Ah, é? decisiva às 7 horas da manhã. Aí, né? babou. Hoje eu sou um super adepto de venda e de protetor auricular em algumas circunstâncias. É, eu né? também. Por quê? Porque realmente som, né? Luz, tudo isso tem um contato muito grande com aquilo que eu falei dos hormônios, né? Então, do cortisol e da Sim, melatonina, tá? Então, exatamente. você escutou um pouquinho de barulho, tá? Teve um pouquinho de luminosidade, de repente é o suficiente para o teu cortisol subir e você acordar. Ou o teu mundo interior, da ansiedade, o pesadelo, etc. Eu durmo de Tal. tapa-olho. Isso é fundamental na vida das pessoas, a gente entender, e chama-se cronobiologia, tá? Negócio muito bacana. Muito legal. A gente falou dos 4 pilares, os outros 2, tá? Fumar, não tem negociação. Fumou, vai encurtar a tua vida, tá? Álcool, álcool assim, social, pode até ser legal, tá? Porque pode provocar um relaxamento e tal. Eu vejo um lado bacana. Uma quantidade Eu só Tomei bebo vinho, tem problema? Depende, quanto de vinho você quantidade. bebe. Ah, não, É, no a máximo, quantidade no e a máximo, frequência, juro, gente, né? no máximo 3 taças, no máximo, quando tô muito empolgada. O pessoal fala assim, ó, eu preciso beber vinho por causa do resveratrol. Para você ter 50 miligramas de resveratrol, que normalmente a gente coloca em cápsula, tá? Você tem que tomar algumas 10 garrafas de garrafas. vinho. Perto de umas 10 garrafas. Não, no máximo 3 taças. Então, eu acho E depende assim... da frequência também, né? Uma Sim. vez na semana. Sim. Acho que esse é um ponto. E nessas comunidades Blue Zones, viu que o pessoal
tinha, Eles bebem? por exemplo, o Mediterrâneo, né? Uma das regiões é da Itália, a região de Sardinha na Itália é uma das regiões e tem o álcool no meio Eles da bebem história. uma taça de vinho no almoço. Ah, eu tô indo pra lá, Né, vou em beber geral, todo dia. E a última etapa, né? Então, toxicidade, ainda falando de toxicidade antes da última, tem um meio ambiente, mas isso é uma luta muito grande, tá? Existe hoje um controle sobre medicamentos, mas não existe um controle, organismos sérios no mundo que controlem as questões dos produtos, tá? Produto de beleza, produto de limpeza, tá? De quanto de toxicidade. E está melhorando cada vez mais, né? Eu acho que o mundo está indo mais para um mundo green nesse aspecto, tá? Vocês Graças a Deus. são mulheres mais conscientes nesse aspecto aí e vão passar muito isso para frente, o que eu acho muito legal em programas como esse. E o último é relacionamento, já que a gente está aqui se relacionando, né? Não menos importante, né? Por estar em último, como a gente já falou. Pelo contrário, né? O mais pelo importante. Mais contrário. importante, vários estudos, né? É que tem gente que faz tudo errado, né? Mas vive super, porque muitas vezes tem essa rede de relacionamentos muito saudável, né? Já Mas viram se a essas gente pessoas pudesse que esforçar, bebem, né? que não... Não, mas com isso que eu fico certeza, a gente pensando, tem que tem fazer a gente que nossa fala parte. isso, mas fulaninho fez tudo errado, mas tinha tal coisa. Eu falo, imagina se ele fizesse um esforço maior, né? E outra, que qualidade e a de vida, probabilidade, que longevidade né? ele teria. Esse aí foi um entre quantos que Sim. não fizeram, que não se deram tão bem quanto ele, né? exatamente, Então não a dá gente pra não quer dar generalizar. mole. Mas eu sempre Vamos sou fazer da a nossa filosofia parte. que assim, o que é bom ainda pode ser melhor. né? Com E muito certeza. melhor. Não, a gente faz bem a nossa parte, né? Ai, com Sim. certeza. Acho que nós todos aqui, por isso que eu quis trazer vocês, justamente para a gente dar essa inspiração para as pessoas, porque é muito bom a gente se cuidar. Acho que, acima de tudo, é um ato de auto-amor. E isso é uma mensagem que a gente passa, tanto para o universo quanto para a gente mesmo, de querer viver. E, consequentemente, acredito que a gente tem uma vida mais longeva, mais feliz. mais Valorização saudável. da vida mesmo. Eu né? sempre falo isso, principalmente lá no Esquadrão da Moda. A gente fala muito sobre o amor próprio, né? Não adianta, porque o meu programa é de transformação, não adianta chegar uma mulher lá querendo uma transformação, colocar uma roupa nova nela e pronto. Né? A gente tenta entender o porquê que ela chegou naquela situação. Muitas porque tiveram um caso de abuso, ou porque era obesa e fez uma bariátrica, não se aceitava. Então a gente tenta pegar esse caso, a gente tenta entender, a gente conversa com ela, a gente faz ela se aceitar, se amar novamente, se olhar no espelho, e aí depois a gente vem e traz a roupa como uma referência, uma maquiagem, cabelo. Então, o amor próprio, eu acho que ele vem em primeiro lugar em tudo. É verdade. A gente precisa se amar, a gente precisa se aceitar, e é uma aceitação diária, todos os dias, porque não são... exatamente. A gente tem dias que a gente acorda meio Sim, se achando claro, feia, claro. cansada, triste, e é normal, é uma aceitação diária. Então, eu acho que é muito saudável isso, a gente ter o amor próprio. E se Não. trabalhar de dentro para fora É, sempre, sim, né? vem de dentro, de Também dentro o pra fora fora. ajuda muito, É, claro, mas mas de tem dentro que vir de pra dentro, fora. né? Esse tudo que a gente pratica em saúde hoje, né, a gente chama da medicina dos 4 Ps, Isso né? que eu ia te perguntar, o que são os 4 Ps? E eu me divirto bastante no consultório também quando eu ouço a história da vida das pessoas, como a Renata acabou de falar. Ela trabalha, por exemplo, 4 Ps no negócio dela, né, no business dela. E vários outros business, eles estão tendo esse tipo de trabalho, né? Que o primeiro P é um preventivo, tá? Então, toda conduta preventiva que eu tiver. Então, você pode imaginar que um advogado ele pode usar isso, o arquiteto pode usar isso, vocês podem usar isso na vida de vocês e eu estou usando na minha, né? Com o paciente, prevenção é a melhor forma de tratamento, isso é ponto. É uma frase que eu mais uso no consultório, é essa. E escrevo, né? Talvez para vocês, em dedicatória, para algum de vocês eu escrevi isso. Prevenção é a melhor forma de tratamento. Predição. Hoje a gente consegue usar uma lente de aumento, um binóculo, para entender o que vai acontecer lá na frente com você, olhando alguma coisa genética, ou como o meio está castigando essa genética, que eu falei da tal da epigenética. Existem hoje formas da gente entender se acendeu a luz para alguma coisa, como foi com a Angelina Jolie, por exemplo. Né? Ó, parece que tem história de câncer na sua vida ali, os genes acenderam, ela foi lá e resolveu fazer uma mastectomia. Não que isso tenha que fazer em todo mundo, mas casos você vai poder ter essa ideia. O participativo, chama as pessoas para conversar, porque na verdade o mais interessado no trabalho profissional paciente é o paciente. Sim. Então ele tem que saber o que ele vai tomar, o que não vai, como vai fazer, e isso tem que ser o terceiro P, é o participativo. E o último que é o personalizado, que é isso que você falou. Cada indivíduo, se não fosse diferente, não seria indivíduo, né? Então você vai realmente ter uma ideia, irmãos gêmeos que se comportam diferentes. Então, se você tiver essa visão, e qualquer profissional na saúde, e eu acho que até fora da saúde, tiver essa visão, nós vamos ter um mundo melhor, né?
Um dos grandes nomes da medicina no Brasil, que é o Zerbini, né, que foi um grande cirurgião cardíaco, ele dizia assim, quando falava em longevidade, não é só dar mais anos à vida, é dar mais vida aos anos. Que né? ótimo. Exatamente. E eu acho que assim, foi um cara fantástico e deixou essa imagem, é a imagem que eu tenho dele, falando isso em conferência. Vamos dar mais vida aos nossos anos também, né? Que legal. Gostei. Ô, Rê, você Exatamente. dança? Eu danço, eu corro, eu faço de Você tudo. faz aula de dança ou você dança sozinha Não, em casa? danço em casa, eu danço pra minha filha, ela ama música, que ela ama fofo. dança, gente. Ela é a coisa mais lindinha, sorridente. Ai, que bom. Raquel Você é das dança minhas, também. então, eu super Raquel dança super bem. E o Dr. Fábio fez um post sobre dança, que eu achei Fiz. muito interessante. E em breve, se eu tiver coragem, eu vou tentar dançar, tá? Em algum post, porque eu sou péssimo em dançar. Legal. Mas para Depois mostrar, desse post, você vai ter que Isso. dançar. para mostrar a fraqueza mesmo, para mostrar que assim, você pode tentar aprender. Eu até falei com um cara Mesmo que quem é não tem um talento, né? Que não tem, assim, uma facilidade, né? tem um Não, personal não que é precisa ser amigo. profissional, né? Dançar como hobby mesmo, né? Porque faz bem, né? Pra alma. Esse personal amigo, ele é um cara que tem samba no pé, né? Aí quando eu botei o negócio, ele comentou, tal, repostou. Daí eu falei, cara, eu preciso aprender a dançar com você. Porque senão, assim, na hora que eu postava, eu passava vergonha. É que no post ele estava falando que os exercícios físicos são super importantes para a saúde, para longevidade e tal, mas que a dança ainda superou, não era? É porque, na verdade, em plástica cerebral, tá? Cada movimento que você faz, você está não só então usando o lado aeróbico, você está usando o lado muscular, você está usando flexibilidade, tá? E você Memória, tem uma né? questão de equilíbrio que faz com que teu sim. corpo, de novo, tá vendo? Você está desafiando o seu corpo. Vamos fazer um passo diferente. O que essa maluca está fazendo agora? Ela vai cair. E criou uma situação diferente. É a mesma coisa, eu estou saindo de casa, eu estou indo para o trabalho, ao invés de virar à direita, agora eu vou virar à esquerda, né? Que caminho que é esse? Né? É uma dificuldade que você vai ter que solucionar e o teu cérebro vai tentar encontrar um caminho novo. Então, além desafiar dessa o corpo reeducação- é muito importante, né? É ali que a gente fortalece o nosso corpo, Sabendo os limites, sabendo os nossos limites. para você não entrar também no dia a dia do trabalho num burnout, né? Ou Ou até numa esteira, você fala, não, tem que desafiar o corpo, e você vai além do que você aguenta, né? E um atleta que faz um overtraining, né? O cara faz uma ultramaratona, os ultramaratonistas morrem, alguns, porque eles ultrapassaram o limite e às vezes naquela prova estava tudo certinho para ele, mas alguma situação diferente aconteceu, temperatura, alguma coisa do gênero, a hidratação dele não foi adequada, Ou a cabeça não estava tão ou a legal. cabeça não estava tão legal, passou do ponto, pum, quebrou. Que é o conceito do estresse, né? Estresse é um conceito não médico, é um conceito da engenharia, né? É o estresse do material, tá? Então, assim, existe um coeficiente de estresse. Se você pegar um lápis aqui e fizer uma força, tem hora que ele vai quebrar. Agora, se você souber, de Só repente, pressionar ali, só pressionar, talvez ele fique mais maleável. Aham, verdade. Desculpa, E Raquel, ainda te na interrompi. campanha da dança, né? Porque além dessa reeducação, né? Porque tá ali produzindo os neurotransmissores e aumentando a neuroplasticidade, está se permitindo conhecer uma coisa nova, né? Assim como um idioma e tal. Mas tem a coisa do prazer mesmo, né? Da música, de você e a música se tornarem um ali, né? E o próprio aspecto estético também, porque é tão bonito, né? Aquele passo que você está fazendo, ou enfim, você tá ali bem no ritmo da música, né? É encantador, Dá um né? prazer, né? É É, muito gostoso. Eu falei da aumenta memória muito esse porque eu fazia prazer. street dance há um tempo atrás. Fazia aula de street. E aí você tinha que decorar aquilo tudo. Era difícil pra caramba. No começo você fica super perdida. E daqui a pouco você começa a pegar e fazer com mais naturalidade. Eu passei por todas as danças e agora eu tô na dança do ventre, assim, já tô um tempinho indo até a aula Ela arrasa. já, Ai, mas que eu legal. faço uma Ela abordagem arrasa. terapêutica da dança, nesse trabalho de autoestima feminina, né? E aí eu trago um pouquinho da dança, tem meditação, estudo os arquétipos femininos pra gente ver esses aspectos, né? A mulher como mãe, como esposa, como profissional e etc, né? São 7 aspectos femininos e tem esse trabalho bioenergético, né? Para aproveitar justamente esse aspecto lúdico da feminilidade, né? De trazer essa feminilidade para a mulher através da dança. Então, assim, eu sou muito suspeita porque eu amo, eu vejo no meu dia a dia, assim, como realmente a própria expressão artística, né? Você tá ali, se expressar através do seu corpo. A Ju na veio aqui, música. a Ju Camargo veio aqui e disse que vê os seus posts e ela ficava babando, ela entrou na aula de dança. Muito maravilhoso. Porque fazia tão bem pra ela só de assistir ela dançando. Olha que interessante. Quando eu fizer uma turma em São Paulo, eu vou te chamar. Me Rê. chama, eu vou. Você vai gostar. Eu fiz dança é dos muito famosos, legal. eu vou, hein? É muito legal. Eu fiz e também, não mas tem foi um muito esse tempo. Falou, não me problema. chama. Não, vamos chamar começar o essa Dr. campanha. E são
movimentos muito ancestrais, sabe? E não tá em jogo tanto assim aquela coisa da dança em si, a coreografia, né? Isso que é importante o pessoal aí de casa se permitir, né? Porque não precisa ser aquela coisa igual o Dr. Fábio estava falando, que vai lá, vai fazer. Não precisa necessariamente ser uma coisa profissional, né? Mas é para se permitir Legal você se de uma forma divertir, lúdica ali, né? relaxar. Brincar, dançar, Se você relaxar. fosse começar uma dança, seria de que tipo? Ai, que perguntinha difícil, perguntinha Tango. difícil. Eu Samba com seu amigo. acho que seria junto com a minha mulher, porque ela dança, né? Ah, é a dança de salão. Então, ela dançava flamenco. a A gente gente também. dançou. Que A legal. gente dançou anos. E hoje ela faz dança complementando com academia, né? Então, hits diversos ali. Mas é uma das coisas que ela mais tem prazer, né? É Ela demais. Eu fala- vou voltar muito pra dança, prazer, dá gente. Eu muito vou voltar. prazer. Eu já tava Volta. pensando há um tempo que eu tenho que achar. Eu gosto de street, né? Eu quero achar um lugar certo. Tem uma moça aqui em São Paulo, balé fitness, que ela faz, que também parece que é bem legal. A São Bettina. a Bettina, que faz balé uns passos de fitness é balé incrível. malhando, assim. Porque é só aquela música clássica, aquilo já te coloca em outra frequência, né? Resumidamente, colocar mais verdura no prato, se movimentar, se desafiar, não só o físico, né? Mas também mentalmente, fazer Mentalmente. coisas diferentes, sair da mesmice, quebrar a rotina. Isso tudo é muito legal, Ser gente. positivo, Ser se positivo, relacionar. se Ter bons relacionar. relacionamentos. É verdade, porque às vezes a Tomar gente fica banho muito frio, acomodado. transar. Tomar banho frio. Então, ó, transar, todas as por dicas favor. estão aí na mesa, hein? Agora a escolha é com vocês. Gente, eu amei esse papo. Foi muito alto astral, como eu achei que seria. Vocês estão todos aqui lindos e inspiradores, porque Doutor Estilo de Vida tinha que estar assim, né? É o próprio cartão de visita. A Rê, maravilhosa. Obrigada. Obrigada, amiga. Eu que Linda como agradeço. sempre, muito querida. Obrigada. Kelzinha também. Aqui, minha parceira de sempre. Pessoal, só para lembrar vocês que essas peças lindas que vocês estão vendo aqui, ó, essas mesinhas de cristais e os cristais que estão aqui, são todos da artista Rita Constantini. Ela é maravilhosa, dá uma pesquisada. Muito obrigada a todos vocês, brigadão pela presença, espero que vocês tenham gostado. Adoramos, Amamos, obrigado pelo foi o convite, foi máximo, ótimo. né? Tô apaixonada pelo médico. Muito bom, eu também. Amei. Já É somos mesmo, tudo. arrasou. Eu Já amei somos as amigas fãs. e quem sabe pacientes, amigas. Sim. Com certeza. E vamos ler o Nossa, livro, né? E Vamos ler o livro livro, correndo, estamos né? munidas Tô aqui. doida Boa. pra já começar a ler o Manual meu. do Estilo de Vida, Dr. Fábio Com Santos. certeza. Arrasou, muito obrigada pelas Muito legal. informações. Obrigado a vocês. E obrigada a vocês Obrigada. que estão aí. Um beijo, até o próximo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, lá tem muito mais.